fica aí? Tá tranquilo? Beleza. Tem uma galerinha aí botando os dedinhos. Então tá bom. Deixa eu ver. Isso aí. Vou então continuar a aula, tá? Se tiverem dúvida, interrompa a aula. Se eu estiver falando muito rápido, eu posso falar mais devagar. Então, beleza. Bom, vou falar agora de estômago, tá? Vocês estão vendo que eu falei de boca, depois de esôfago, depois pré-estômago, agora eu vou falar de estômago. Essa parte de patologia do sistema digestório é muito grande, né? Muito complexo. E, por que você não abrevia? Gente, o que dá para abreviar, eu abrevio. Porque como que eu não vou detalhar acidose lática? Como que eu não vou detalhar timpanismo, né? Só timpanismo daria um curso de timpanismo. Mas, vamos lá. Os estômagos dos animais, eles têm as características dele, tá? O estômago do porco é meio arredondado, assim, e tem aquele... esqueci, aquele ventrículo... Esqueci o nome dessa estrutura aqui. O estômago do cachorro, ele tem a região de peloro mais delgada, ó, parece um funil, tá vendo? O estômago do cavalo, ele tem os vasos sanguíneos bastante proeminentes, ele é arredondado e a curvatura maior é bem estirada, parece que o estômago é esticado, sabe? Não é aquele estômago mole, né, que a gente vê do cão. E isso aqui inclusive, quando esse animal tem torção de estômago, isso aqui pode até se romper no equino, tá? E nos ruminantes, o estômago está aqui, ó. O formato até lembra um pouco o formato do estômago canino e lembra um pouco o nosso estômago também, mas é esse formato aqui que dá continuidade com essa bolsa grande aqui, que é o abomaso, né? O estômago do ruminante se chama abomaso. Vocês aprenderam isso com o professor de anatomia de vocês, de fisiologia. Eu tenho certeza. Acho que vocês não chegaram a fazer anatomia com o Marcelo Dias, não, né? Eles fizeram com a Maiara. Mas a Maiara, com certeza, ela detalha muito bem essas questões aqui da anatomia. Tá? Fizeram com o Marcelo. Que bacana, cara. Saudade dele, viu, gente? Então tá. O que eu vou falar de patologia do estômago? Antes, é importante eu falar algumas coisas, né? O que eu vou mais enfatizar de patologia do estômago são as torções gástricas. Por que elas acontecem? Tá? Porque são os volvos gástricos, né? Para cada espécie eu tenho uma patogenia diferente de torção gástrica. E eu vou precisar falar de todas elas, tá? Passando aqui, vamos relembrar? Isso aqui só um esqueminha para relembrar, né? O esôfago, essa porção aqui, inicial. Aqui é a região do cárdia. E no equino é super desenvolvido, tem uma musculatura muito exuberante aqui. E graças a essa musculatura exuberante da região do cárdia, do equino, que não existe o que nós chamamos de vômito, né? O equino não vomita. Para ele vomitar, ele tem que ter algum problema nessa região do cárdio aqui, tá? Aqui é a região fúndica, que é essa região aqui mais alta, que ela geralmente é uma região que não deve ter muito contato com o ácido. Aqui é a região do antro, onde tem mais quantidade de glândulas oxínticas, aquelas que liberam ácido. É o corpo do estômago e aqui é a região do piloro. E o estômago ele dá continuidade sempre com o duodeno, né? Interessante falar também que aqui no duodeno eu tenho aquelas glândulas duodenais, que antes se chamavam, se eu não estou equivocado, de glândulas de Brunner. Agora eu não lembro se é Brunner ou Lieberkühn que ficava aqui. Mas esses nomes caíram por terra, graças a Deus, e hoje a gente fala glândulas duodenais. As glândulas duodenais que estão aqui, elas são importantíssimas, porque elas produzem um líquido alcalino para neutralizar o ácido que veio do estômago. Então, eu acho isso maravilhoso.
Além disso, a gente tem o desembocamento, se é que essa palavra existe, da bile, vinda do fígado, bem aqui na porção inicial do duodeno, e o suco pancreático também, né? Aquelas enzimas pancreáticas desembocam aqui para terminar de digerir aquilo que começou na mastigação, passou pelo rumen, no caso ruminante, passou pelo estômago e chegou aqui. Esse suco pancreático ele é composto principalmente por amilases, proteases e lipases pancreáticas, tá? E aí, pessoal, vamos falar de dilatação gástrica em equino. Como eu disse, cada espécie tem a dilatação gástrica por uma causa específica. E no equino, qual vai ser? Vai lembrar muito a dilatação gástrica, a patogenia da dilatação gástrica em equino, ela lembra muito a patogenia da acidose lática ruminal em ruminantes. Claro, se é ruminal, é ruminantes, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a fermentação do conteúdo dentro do estômago é o que causa dilatação gástrica no equino. E quando ocorre essa fermentação? Se o animal ingerir uma quantidade de carboidrato muito grande. É aquele cavalo que você deixou ele comer fubá a rodo, ou então ração à vontade, sem dar volumoso. Então você vai dar muita ração, fermenta o conteúdo, esse conteúdo produz muito gás, dilatando o estômago, né? E o cavalo ele não tem a capacidade de erutação, ele não eruta igual os outros animais. Erutar, a grosso modo, é arrotar, né, gente? Mas o cavalo não tem essa habilidade, os equídeos, de modo geral, não tem essa habilidade. Então, isso gera uma dilatação gástrica, a fermentação produz muito ácido dentro do estômago, o estômago ele é permeável, né? Ele é parcialmente permeável, então esse ácido que é produzido, ele pode causar gastrite, úlcera gástrica, ele também vai exercer um efeito osmótico, de pressão osmótica, e puxa a água do sangue para a luz do estômago. E aí o animal começa a ficar desidratado e com hemoconcentração, igual eu falei lá para a acidose lática ruminal, tá? E aí, pessoal, graças a esse aumento, ocorre um influxo de água para o estômago e isso gera desidratação, hemoconcentração, ao mesmo tempo que bactérias que estão nessa fermentação gástrica, elas começam a entrar na corrente sanguínea. Às vezes a bactéria não entra, mas a toxina bacteriana entra. E um equino com pH sanguíneo baixo e com toxina bacteriana na corrente sanguínea, ele vai desenvolver inflamação em alguns locais do corpo. Mas qual é o local mais acometido do equino? A lâmina do casco. Então, invariavelmente, cavalo que está tendo problema de dilatação gástrica desenvolve uma laminite grave, tá? E aí é muito comum esses animais ter laminite. Eu já vi casos, inclusive, que o animal teve dilatação gástrica, o veterinário corrigiu, mas passou uma semana, esse animal perdeu o casco totalmente, o que inviabilizou a utilização desse animal, tanto para lazer quanto para produção, né? Lembra que eu falei que a mucosa do cavalo ela é mais tensionada. Então é muito comum haver isso aqui, ó, a ruptura da camada mais externa, que é a camada serosa, ela se rompe. Isso aqui é fatal, isso aqui é totalmente incompatível com a vida. Quando ela se rompe, olha o grau de vermelhidão, né, de hiperemia, que fica na camada muscular, que é músculo ainda. Tranquilo, espero que vocês tenham entendido das causas de dilatação e torção gástrica em cavalo. Aí também eu tenho que falar com vocês o seguinte, toda vez que ocorre isso, ocorre dilatação gástrica. Mas toda vez que o estômago dilata, ele vai girar, vai torcer? Não necessariamente, tá? Cada caso é um caso. Claro, se o animal está com o estômago dilatado e está fazendo atividade física, é mais propenso a girar. Porque imagina aquele estômago todo embalotado, né, de água, por causa da vinda de água do plasma para dentro dele, e o animal se movimentando. Aquilo gira. Quando gira, aí é fatal mesmo, tá? Não tem outro jeito. Bom, falar de dilatação e torção gástrica em cães. Como eu disse, cada espécie
tem um mecanismo diferente para desenvolver essa doença, tá? Um dos mecanismos muito comuns no cão, que a gente tem relatado na literatura, é a aerofagia. Animais que têm o hábito de ingerir ar ou por ofegância ou por distúrbio comportamental, tá? E aí o estômago vai se inflando de ar. E quando ele se infla, o estômago pode girar. Mas hoje a gente sabe que a dilatação e torção gástrica em equino é uma doença multifatorial. Tem vários fatores associados. E eu vou citar esses fatores agora. Primeiro fator, a aerofagia. Segundo, animais mais agitados, animais que comem e ficam pulando ali. Então, eles são mais propensos a desenvolver isso. Se a gente analisar, a maioria das torções gástricas em cães são animais jovens, porque eles são muito mais agitados. Animais de 1 ano e pouco, 2 anos. Bom, beleza. Então, eu falei aerofagia, agitação, mas o manejo alimentar é importante. Se o proprietário dá comida uma única vez ao dia, o animal come muito rápido e aquilo pesa no estômago, e na hora de comer ele faz aerofagia. Então, o ideal é você dar comida para o seu cão 2 a 3 vezes no dia, se for um cão muito agitado, muito faminto, né? Além disso, tem uma teoria que a gente não conseguiu provar até hoje, eu acho que é falta de estudos mais aprofundados, falta de um aparelho de ressonância magnética na mão de uma pessoa que quer investigar isso. Existe a teoria que não provou ainda, mas eu acho que é totalmente aceito, que animais que têm o ligamento gastroesplênico, que é aquele ligamento ali que cola o fígado no estômago. O animal que tem o ligamento gastroesplênico muito frouxo, o estômago fica mais solto e ele pode girar com maior facilidade. Tá? Fora isso, existe um estudo que mostra que animais de tórax mais fundo, como por exemplo o Rottweiler, o Pastor, o Doberman, eles são animais em que existe um espaço maior para o estômago girar. Não acredito muito nisso não, tá? Mas existe essa correlação. Enfim, está na literatura. Tá? E quando o estômago gira, gente, o que acontece? Esse estômago gira nesse sentido aqui. Eu não sei como é que aparece aí para vocês, tá? Mas o estômago girando nesse sentido, ele está girando no sentido anti-horário, tá? E aí, ao girar no sentido anti-horário, o que vai acontecer? O duodeno, ele é puxado aqui para cima. O estômago gira para cá, o duodeno vem dar a volta por cima, estrangulando a passagem de sangue de uma forma muito intensa. Então, esse estômago ele vai só se dilatando porque começa a fermentar muito. Ao fermentar de forma exagerada, muitas vezes o animal ele desenvolve uma dilatação do estômago tão grande que comprime o diafragma. E ao comprimir o diafragma, muitas vezes o animal morre asfixiado. Tá? Mas também acontece o seguinte, esses aqui são os vasos sanguíneos do aumento maior, que eles se prendem na curvatura maior do estômago e desse lado aqui tem o baço. Então, muitas vezes o estômago gira e ao girar ele carrega consigo o baço. O baço se torce e assume um formato de V. Tá? E numa necrópsia, a hora que você abre a cavidade abdominal, eu sempre falo com os alunos, abriu a cavidade abdominal na necrópsia, olha o posicionamento dos órgãos. Tá? Mesmo se estiver normal, estuda esse posicionamento para você saber quando tem alterado. Em situações normais, ao abrir a cavidade abdominal, o baço ele está no antímero esquerdo e você só vê a pontinha dele aparecendo. Você vê uma parte maior dele se ele tiver com esplenomegalia, no caso de congestão do baço e tudo. Agora, na torção gástrica, se for um vômulo gástrico de grau intenso, o baço vira totalmente com o estômago, e a hora que você abre a cavidade abdominal, você vê o baço por cima
e assumindo o aspecto de V, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Muitas vezes também esse baço pode se romper e gerar aí 2 ou 3 baços, fragmentos de baço. Em casos em que esses animais se recuperam, né, que é feita aí uma cirurgia, o animal se recupera e tudo, esse animal fica com 2 ou 3 baços, porque o baço dividiu, o animal pode morrer de choque hipovolêmico, mas muitas vezes ele não morre, tá? E aí ele vai ficar com 2 ou 3 baços, que a gente chama de baços filhos. Isso acontece muito também em vaca leiteira que tem torção de abomático, tá? Aqui está mostrando, ó, o sentido do duodeno, o estômago girando no sentido anti-horário, tá? E que é sempre esse sentido assim. E aqui o duodeno dando a volta por cima e estrangulando tudo. E aí o que acontece? Ou esse animal tem uma dilatação súbita e muito grave, tá? E aí ele pode morrer asfixiado. Ou então, a congestão sanguínea na área é tão grande que, devido a essa congestão ser intensa, uma grande quantidade de sangue fica retido aqui e não volta para ter o débito cardíaco. Nesse caso, os animais morrem de choque. E eu pergunto a vocês, que tipo de choque é esse que se enquadraria? Quando o sangue fica retido numa área e não volta. Qual o nome desse choque? Alguém saberia me dizer? Daqui a pouquinho eu dou a resposta, se ninguém souber, tá? Aqui é o baço, assumindo o aspecto de V, né? No bulbo gástrico. Tem um estômago extremamente dilatado, numa necrópsia que a gente fez ali na patologia mesmo. E aqui, nesses casos, tá? O estômago, ele teve a torção, principalmente quando é torção crônica, que o animal não desenvolve o quadro clínico de uma hora para outra. Ocorre uma desvitalização da mucosa do estômago. Essa mucosa desvitalizada, ela perde a barreira de proteção que ela deixa de exercer essa proteção, né, contra a bactéria, que dentro do estômago é um ambiente contaminado. Então, muitas bactérias vão sair da luz do rumen, atravessar a parede do estômago e causar o que a gente chama de choque. Nesse caso aqui, vocês poderiam dizer? Então, o animal pode morrer ou desse choque aqui, quando o sangue fica retido, ou ele pode morrer desse caso aqui, onde tem necrose da parede e a bactéria entra. Deixa eu ver, alguém me respondeu aqui. Obrigado, Yasmin. Choque hipovolêmico. Toda torção de alça intestinal, toda torção gástrica que retém o sangue no lugar e diminui a chegada de sangue para o coração, o nome disso é choque hipovolêmico. É como se o animal estivesse perdendo sangue, mas no caso de uma hemorragia, ele perde sangue para fora do corpo. Quando ele tem uma torção, ele perde o sangue para aquele local da torção. Então, é choque hipovolêmico mesmo. Obrigado pela participação, querida Yasmin. Você sempre brilhando, né? Agora, nesse caso aqui, ó, que o animal não teve essa congestão tão grande, que a torção não foi total, ela foi parcial, então o sangue passava, mas ele foi tendo necrose da parede gástrica e isso gerou o que a gente chama de choque séptico. Então, para todos esses padrões de torção gástrica, ou o animal morre de choque hipovolêmico, ou ele morre de choque séptico, ou ele morre asfixiado. Cada caso é um caso, não dá para a gente colocar todo mundo na mesma quadradinha ali, tá? Então, torção gástrica em suíno, eu não tenho foto aqui, deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei, mas torção gástrica em suíno, só para falar para vocês, é o mesmo, a patogenia é bem semelhante ao que acontece no suíno, no canino. Mas, só para eu enfatizar para vocês, isso acontece muito em granjas, em que os animais ficam sem comer por um tempo muito prolongado, o proprietário não está dando comida 2 ou 3 vezes ao dia, esses animais ficam muito agitados na hora de comer, eles disputam entre eles a comida, então eles comem muito rápido e numa agitação tremenda. Então eles fazem aerofagia, o estômago dilata, e aí ao se movimentar muito pode torcer também. Então é bem parecido com
a torção gástrica dos cães, tá? E o deslocamento de abomaso em vacas leiteiras tem outro aspecto envolvido, tá? Deslocamento de abomaso em vaca está muito relacionado à hipocalcemia pós-parto. Então, você vai ver isso de forma muito frequente após o parto ou naqueles dias ali do pré-parto, tá? Do puerpério, né, que a gente chama. Porque é um período comum em que o animal está tendo uma demanda de cálcio muito grande para produzir leite. Então, o cálcio sanguíneo dele diminui. E a gente sabe que contração de músculo depende de cálcio. Então, geralmente, a vaca leiteira que tem uma hipocalcemia pós-parto, o abomaso dela paralisa. E quando paralisa, ele pode encher de gás e torcer. E aí, se essa vaca tiver uma torção de abomaso, ela vai desenvolver o timpanismo gasoso. Vocês lembram que eu comentei na aula passada sobre isso? Então, a gente tem que considerar isso para a vaca leiteira. Agora, existe uma teoria, isso não é provado, mas eu acho muito eficaz da gente ir por essa tese aqui. Por que é tão comum no pós-parto? Tá, a hipocalcemia tem um papel importante, mas outro papel importante é o espaço que o feto ocupava e ele deixou de ocupar, e isso gera um espaço maior para esse abomaso se deslocar, tá? O deslocamento do abomaso, pessoal, ele tem duas formas de se apresentar. Ele pode ser um deslocamento para a esquerda ou um deslocamento para a direita. Deslocamento de abomaso para a esquerda, geralmente ele é de um grau leve, porque a esquerda está o rumen, então ele não consegue se deslocar muito. E aí vai ser uma entidade clínica menos perigosa. Geralmente esses animais com tratamento clínico volta normal, às vezes é autolimitante, o animal tem deslocamento e volta sem nenhum tratamento. Agora, o deslocamento de abomaso para a direita, ele é sempre mais grave. O animal, quando ele desloca o abomaso para a direita, esse deslocamento pode ser grave, seguido de torção grave. Isso pode ter até ruptura do abomaso, tá? E aí, nesse caso também, o animal tem timpanismo, praticamente certo que ele vai ter um timpanismo. Bom, então, o deslocamento de abomaso é isso, tá? Eu vou mostrar uma foto para vocês. Isso aqui é uma vaca leiteira. Aqui estão os órgãos da cavidade abdominal, aqui está o fígado e aqui está o pulmão. E esse aqui é o abomaso que se deslocou de um grau tão intenso que olha só como ele está dilatado, é hemorrágico, tá? É um diagnóstico fácil de chegar. E aí, eu acho que a gente que é patologista, que é veterinário, que vai se submeter a fazer uma necrópsia a campo, a gente tem que sempre ter um olhar muito crítico e avaliar tudo, tá? Não ficar só na obviedade. Esse é o abomaso. Mas eu estou vendo uma outra lesão aqui importante. Esse animal, ele está com degeneração gordurosa no fígado. Olha esse fígado aqui amarelado, né? Com borda arredondada. A gente vai comentar melhor sobre o fígado daqui a uns dias. Mas eu vou perguntar para vocês queimarem neurônio aí. Tenta pensar, gente. Por que esse animal estava com degeneração gordurosa? Ele teve deslocamento do abomaso, por que ele desenvolveu degeneração gordurosa em consequência disso? Quem aí conseguiria me responder? Esse é o abomaso do animal. Ó. Tem até coágulo sanguíneo aqui mostrando que a hemorragia foi grave, né? Essa aqui